nosso segundo episódio da playlist Saberes Humanísticos e Saúde, ou melhor, Pílulas de Saberes Humanísticos e Saúde. Hoje traz uma questão que foi controversa na mídia na semana passada, no meio governamental, não é mais que a mídia repercutiu, e se refere ao letramento racial. Então, a relação entre letramento racial e educação humanística na saúde é bastante significativa. E aqui na nossa disciplina, deixa eu aumentar aqui o áudio. Então, existe essa relação de letramento racial e educação humanística na saúde, porque ambas, tanto a questão do letramento racial e a educação humanística na saúde, abordam aspectos fundamentais relacionados à compreensão e ao atendimento de diversas comunidades de maneira mais abrangente e sensível. E neste episódio de hoje, neste nosso segundo episódio dessa playlist, vamos explorar essa relação também, mas enfocando principalmente a epistemologia desse evento, né, dessa semana passada. Então, a gente ouviu, né, a expressões e tem ouvido expressões que têm impacto bastante negativo. Por exemplo, alguns verbos, né, como a própria ministra da Igualdade Racial mencionou, por exemplo, o verbo denegrir, né, que tem um impacto negativo. Então, se nós queremos, de certa forma, incluir, né, e não excluir, se nós queremos ter uma conduta antirracista, então o letramento racial envolve o entendimento crítico dessas dinâmicas. E na área da saúde, isso se traduz em reconhecer e respeitar a diversidade cultural, étnica dos nossos usuários do sistema de saúde. Então, tanto o letramento racial quanto a educação humanística na saúde reconhecem, né, e nos fazem reconhecer a importância dos determinantes sociais da saúde. E o fator étnico-racial é um deles. Então, o que eu quero enfocar, né, já que aqui são pílulas de 10 minutos, né, como assim eu propus, né, ao abrir essa playlist, é que antes de assim adentrarmos na questão da complexidade do letramento racial, é crucial destacar que as palavras que nós escolhemos e as expressões que nós utilizamos têm um poder significativo em moldar as narrativas e influenciar as percepções ao nosso redor. E nesse contexto, expressões que carregam conotações raciais, conscientemente ou não, geralmente não algo consciente, desempenham um papel fundamental em perpetuar estereótipos prejudiciais e, em alguns casos, contribuem para a manutenção de estruturas discriminatórias. Então, hoje, eu vou explorar uma expressão que, como eu disse no início aqui deste vídeo, foi discutida, foi bastante comentada na mídia na semana passada. Então, o fato foi que a ministra da Igualdade Racial, a Aniele Franco, mencionou o letramento racial e isso gerou uma discussão. Ela se referiu à importância de compreender e de abordar
questões raciais por meio da educação e do entendimento crítico das dinâmicas raciais. Então, o termo letramento racial geralmente se relaciona à capacidade de analisar criticamente as questões relacionadas ao racialismo e reconhecendo o impacto do racismo no sentido de promover a justiça social. Então, discussões em torno do letramento racial muitas vezes envolvem questões como inclusão de currículos, né? Como no nosso curso de medicina houve a inclusão do componente curricular de disciplina é essencial, como a nossa de diversidade étnica e cultural na medicina, que possa abordar, né, e fazer refletir o nosso estudante sobre a diversidade étnica, sobre as questões que podem ser deletérias ou podem contribuir, né, para a promoção da saúde de diferentes grupos raciais, a questão da conscientização sobre privilégios e sobre discriminação. Então, para entender melhor, ainda que de forma breve aqui, as discussões específicas em torno desse discurso, para além de comentários políticos, questões políticas e jornalísticas, midiáticas, e enfocando esse tópico sob a perspectiva acadêmica, que é o nosso escopo aqui neste canal, é um escopo, né, que leva a educação e pretende levar a educação dos estudantes da área da saúde. Eu resolvi pontuar essa questão, como disse, ainda que brevemente. Então, houve também uma repercussão, de certa forma, negativa por alguns setores da mídia. Esses setores, eles criticaram no sentido de que estaria havendo um excesso, um exagero em relação à fala da ministra da Igualdade Racial. Então, quanto a isso, eu coloquei aqui uma coloquei aqui, digamos, uma captura da tela, né, de uma das abordagens. Houve vários vídeos, mas dos comentários, né, de jornalistas, que vou colocar agora. Pronto, então, aqui eu escolhi essa notícia, aqui publicada neste site de notícias. É um site bastante conhecido e aqui esse mouse não está. Agora sim. Então, aqui o site, como eu dizia, é um site que se propõe a oferecer informações, né, e análises sobre política, sobre economia e assuntos de interesse público. É importante notar que, assim como qualquer fonte de notícias, esse site tem sua própria perspectiva editorial e pode ser também percebido como tendencioso algumas vezes, né? Então, como a paisagem midiática ela está em constante evolução, é recomendável verificar fontes diversas de notícias para obter uma compreensão, né, mais completa e mais equilibrada dos acontecimentos. Então, aqui nós podemos ver o, o, o aqui o cursor não está. Funcionou agora. Às vezes funciona, às vezes não funciona. E aí eu quero cumprir meus 10 minutos aqui das pílulas. E aqui deixa eu colocar o slide. Sim. Então, nesse site de notícias, foi veiculado esse comentário dessa jornalista aqui, que é a jornalista Madeleine Laxco. Então, ela intitulou esse artigo de Aniele Franco e o buraco negro racista. Então, eu escolhi também esse recorte aqui deste site, porque foi o que primeiro me apareceu
na minha linha do tempo, né, no Twitter, e aí foi aí que eu resolvi, né, também pontuar aqui nas nossas pílulas. Então, é importante, como eu destaquei, né, considerar que cada, digamos, cada órgão de imprensa tem, tradicionais ou não, tem sua perspectiva editorial. Então, a opinião aqui da jornalista considera a lógica, a epistemologia. E é por isso que eu escolhi também esse recorte, além da conveniência, né, de ter encontrado primeiro na minha busca. Então, eu encontrei aqui no comentário que faz a jornalista alguns pontos sobre os quais é importante discernir na análise. Primeiro, porque a ministra de quem ela fala é defensora dogmática até do antirracismo. Portanto, se a gente considera que a ministra é uma defensora dogmática do antirracismo, seria, então, alguém que defende apaixonadamente a ideologia antirracista de maneira bastante inflexível, às vezes. Então, possivelmente, sem abrir espaço para diferentes interpretações ou diferentes abordagens. Então, é importante notar que quando alguém defende dogmaticamente uma causa ou uma ideia, nem sempre é visto positivamente, porque pode sugerir uma falta de flexibilidade, como eu acabei de dizer, para considerar diferentes perspectivas e nuances. Então, a perspectiva da ministra é a do antirracismo, que é uma ideologia que se opõe ao racismo, buscando a igualdade de direitos, de oportunidades para todas as pessoas, independentemente da raça, independentemente da etnia. E o antirracismo, embora seja uma causa muito importante, extremamente importante, muitas vezes envolve discussões que são bem complexas e contextos assim bastante variados. E muitas vezes envolve uma questão puramente ideológica também, e que pessoas de diferentes ideologias podem não aceitar. Então, mas sem querer dizer que os dogmáticos, independentemente de sua ideologia, eles estariam mais interessados em persuadir as pessoas com seus pontos de vista que em pensar logicamente. Bem, mas assim, sabemos que depende do lugar de fala, depende do papel do ator nesse caso. Então, não foi a lógica que falou, que, digamos, pautou a ministra, porque o que ela valoriza e a que veio, ao ser nomeada ministra da Igualdade Social, é o que ela defende. E a ideologia da esquerda, e que é a ideologia que muitas vezes sai em defesa dos grupos identitários. Então, o papel de uma ministra da Igualdade Racial geralmente envolve liderar esforços governamentais para promover a igualdade, combater a discriminação racial dentro de um país. Por isso ela é ministra. Então, suas responsabilidades podem variar dependendo da estrutura do governo e das políticas específicas aqui do nosso país. Mas é preciso lembrar que a elaboração de políticas é um dos papéis, é uma das funções da ministra.
ela tem que desenvolver políticas públicas destinadas a combater o racismo, a promover a igualdade racial. E isso pode incluir a criação e a implementação de leis, de programas, iniciativas para abordar questões relacionadas à discriminação racial. Então, ela precisa liderar a implementação desses programas, de projetos específicos destinados a melhorar as condições de vida das comunidades racialmente discriminadas, promovendo inclusão, promovendo igualdade de oportunidades. Então, ela trabalha para aumentar essa conscientização sobre questões raciais e para promover a educação, combater estereótipos, preconceitos. E isso pode envolver campanhas educacionais, capacitações de funcionários públicos, colaborações com outras instituições governamentais, educacionais, né, entre intersetoriais, né, governamentais, educacionais. Então, ela está no seu papel. E isso, o governo atual está lá porque ele elegeu determinadas pautas. Então, é importante que, ao contestar uma atitude, né? Uma atitude afirmativa, essa jornalista ela usou argumentos que não são aceitos universalmente, como, por exemplo, a autodeclaração raça-cor como válida para a inclusão em cotas raciais. Então, se existe essa política e foi considerada uma política constitucionalmente válida pelo Supremo Tribunal Federal, então a ministra está no seu papel. E a ministra, ela tem lugar de fala, enquanto a jornalista branca, essa jornalista, ela está falando como se estivesse de fora de um contexto. Então, seria necessário que ela tivesse pontuado, a jornalista, sua análise com premissas da teoria racial crítica, a teoria crítica de raça, né? Porque essa abordagem é uma abordagem acadêmica que se desenvolveu nos Estados Unidos da década de 70, principalmente nos campos do direito e dos estudos sociais. Então, essa teoria busca lançar luz sobre as relações entre raça, direito e poder. Então, não há como analisar essa questão sem lembrar da racialização permanente. Nós temos aqui no nosso canal 2 vídeos que enfocam especificamente a questão da racialização. Então, na teoria racial crítica, nós sabemos que o argumento é que o racismo é uma característica permanente da sociedade e que as estruturas raciais estão profundamente enraizadas nas instituições e práticas sociais. Então, a própria teoria crítica valoriza as experiências, as vivências individuais, pessoais, como uma forma legítima de conhecimento. Então, acredita-se que as experiências das pessoas que são racializadas são geralmente marginalizadas, são geralmente ignoradas. Então, a teoria racial crítica procura dar voz a essas experiências. Então, a teoria racial crítica também busca desconstruir o discurso neutro, questionando a objetividade e a neutralidade do discurso legal, argumentando que o sistema legal muitas vezes perpetua e reforça estruturas de poder com hegemonias raciais. Então, além dessas análises, né, de questões raciais, a teoria racial crítica também tem um compromisso com a transformação social. Então, os estudiosos dessa abordagem muitas vezes buscam mudanças nas instituições, na sociedade, para combater o racismo sistêmico. Então, eu também gostaria, para finalizar, de falar do letramento racial ou alfabetização racial,
que é epistemológica e educacionalmente necessária no Brasil, principalmente porque interpretar a literácia racial estritamente como ilegítima obscurece a compreensão de que a raça pode ser analisada por meio de ideologias hegemônicas, impedindo análises que são úteis e muito importantes à sociedade. Então, alfabetizações raciais como práticas socioculturais em torno do discurso que as pessoas usam para dar sentido à raça e às questões raciais é, acima de tudo, educação. Educação. E todos nós precisamos de mais educação. Ainda que tenhamos doutorado, pós-doutorado, nós precisamos ter educação. E nem sempre quem tem um título acadêmico tem realmente a educação integral, uma educação integradora e ampla abrangente e holística. Né? Então, a alfabetização racial é uma capacidade a ser desenvolvida, ela pode ser desenvolvida, como eu falo sempre, na nossa disciplina de diversidade cultural, na medicina, e essa capacidade nos permite que a gente se envolva em conversas honestas e justas sobre raça e racismo, sem nos tornarmos defensivos ou confrontadores. Em síntese, ainda que a gente entenda o que a jornalista disse, eu compreendi. Mas eu coloco esses contrapontos de quem descobriu, por meio dos estudos, que o Brasil não é uma democracia racial, como afirmava Gilberto Freire. Então, a ideia de democracia racial no Brasil é uma perspectiva que argumenta que o nosso país é uma sociedade caracterizada pela harmonia, pela convivência, pela mistura de diferentes raças, especialmente entre brancos, negros e indígenas. E essa concepção sugere que, ao contrário de outros países com histórias de segregação racial, como os Estados Unidos, África do Sul, o Brasil teria conseguido superar conflitos que são de natureza racial, são conflitos significativos, e teria alcançado uma integração pacífica e igualitária entre os diferentes grupos étnico-raciais. Então, eu disse que ia finalizar para ficar nos 10 minutos, mas essa vai ser a exceção. Essa noção apresentada por Gilberto Freire ficou bem plasmada na sua obra Casa Grande e Senzala, da década de 30. Nessa obra, ele argumentou que a miscigenação e a interação cultural no Brasil teriam resultado em uma sociedade mais inclusiva e menos sujeita às tensões raciais. Então, Gilberto Freire enfatizou a influência positiva da cultura afro-brasileira na formação da identidade nacional e sugeriu que a mistura ou a miscigenação, né, mistura de raças, teria contribuído para uma sociedade mais tolerante. Mas é importante notar que a ideia de democracia racial foi e continua sendo objeto de intensos debates. Então, muitos críticos argumentam que essa ideia representa uma visão idealizada da realidade brasileira, ignorando as profundas desigualdades sociais e econômicas baseadas em raça que persistem no nosso país. Então, apesar da miscigenação, o Brasil enfrenta desafios significativos relacionados ao racismo, à discriminação, ao acesso desigual de oportunidades, acesso desigual a oportunidades. E o que vemos no nosso dia a dia aqui do nosso componente curricular em relação à saúde. Então, a luta por igualdade racial e o reconhecimento das desigualdades existentes têm sido pautas muito importantes, evidenciando que a realidade social é mais complexa e desigual do que afirmam os que contestam essas manifestações,
E voltando aqui à questão dessa pergunta que eu coloquei como título aqui. A expressão buraco negro tem conotação racista? Então, a expressão buraco negro não é considerada racista por si só. Porque não tem uma conotação racial na sua origem, na origem da terminologia. O termo ou a expressão buraco negro foi criado para designar, na astronomia, uma região do espaço-tempo com uma gravidade tão intensa que nada, nem mesmo a luz pode escapar dela. Então, a expressão buraco negro, na minha opinião, em si não tem uma conotação racista. Mas é importante observar que esse termo, embora não esteja relacionado a questões raciais, mas sim a fenômenos astronômicos, porque se refere à ausência de luz, não a uma referência racial, mas é preciso que pontuar aqui, salientar, que ao discutir questões de linguagem, de terminologia, é crucial levar em consideração o contexto e a intenção por trás das palavras. Então, se uma expressão ou termo for usado ou for usada de maneira ofensiva ou depreciativa em um contexto específico, isso pode ser considerado racista. Mas em si, a expressão em si mesma, né, independentemente de outros contextos, não tem essa conotação. Eu me referi aqui a um governo que defende os grupos identitários, mas, assim, a gente pode criticar o governo Lula da Silva, com todos os problemas que ele apresenta e, sobretudo, nesse atual mandato, o terceiro mandato desse mandatário. O pleonasmo, a redundância não foi proposital, né? Foi um ato falho. Mas no nosso entendimento, nós jamais podemos criticar o antirracismo, como estão fazendo alguns jornalistas com esse recorte que eu coloco aqui. A propósito, né, o referido político, o Lula da Silva, que ocupa o cargo de presidente da República, ele não entende nada de identitarismo. Ele apenas aceita que essa pauta seja incluída perifericamente em sua governança por causa dos grupos que ajudaram a eleger a sua chapa. Então, é isso que eu gostaria de dizer, já que eu falei da esquerda. A esquerda, muitas vezes, é muito radical, e talvez seja isso que critica aqui a jornalista, há vários veículos de comunicação que criticaram o discurso da ministra da Igualdade Racial. Mas, assim, eu coloco aqui o meu entendimento como docente, não é, de um componente curricular que aborda a diversidade racial na saúde. Então, é isso que é este o meu entendimento e os meus contrapontos, né, o meu contraponto, aliás, a essa colocação da mídia em relação ao letramento racial e ao entendimento da expressão buraco negro como uma expressão racista. Então, por fim, agora finalizo este contraponto, né, esta pílula, que ficou uma pílula bastante, digamos, pesada, mas acabei me estendendo mais para além dos 10 minutos que eu me propus nesta playlist, né, de pílulas de saberes humanísticos e saúde aqui no nosso episódio 2. Então, até mais, até logo, e continuem aqui seguindo o nosso canal e
colocando, não é, aquele sininho, não é, de notificações para quando aparecerem novos conteúdos, conteúdos de formação humanística na saúde. Então, até a próxima.